Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja você e sua família. Aqui na Bíblia Sagrada, meus irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, está escrito assim: Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Glória a Deus. Com base neste versículo, irmãos, eu quero trazer uma reflexão para nós nessa noite, acerca de várias coisas de vários caminhos que podem levar o homem à destruição. Eu vou falar especificamente dois aqui, e eu vou falar no âmbito espiritual. Se eu fosse falar no âmbito social, na vida social que nós temos, eu poderia falar aqui por exemplo, das drogas, das bebidas, entre outros caminhos que levam o homem à morte. Se a pessoa trilhar por este caminho. Mas eu não vou entrar nesse âmbito social. Eu quero falar aqui na questão espiritual. E eu vou abordar dois assuntos com relação a esta mensagem. E a Bíblia está dizendo aqui para nós que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. O primeiro caminho que eu quero falar, meus irmãos, é quando o ser humano, o homem, a mulher, é quando o homem ele se torna inimigo de Deus. E aí, ele fatalmente ele está caminhando pelos caminhos da morte. É quando o homem se torna inimigo de Deus. E aí você pode me perguntar, mas como que a pessoa se torna inimigo de Deus, se Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Criador, Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente? Como que a pessoa se torna inimigo de Deus? Tem um texto na Bíblia, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que todo aquele que se constitui amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Toda pessoa que se associa ao mundo pecaminoso, ao mundo, esse mundo que a Bíblia diz que ele jaz no maligno, ele se constitui inimigo de Deus, ele se torna inimigo de Deus, né? Por quê? Porque, meus irmãos, nós temos visto aí que as pessoas que estão vivendo tão somente de acordo com a vontade deste mundo, aquilo que as coisas passageiras lhe oferecem, praticamente essas pessoas não têm tempo para Deus, né? A pessoa vive uma vida distante de Deus. Ele só pensa nas coisas que este mundo pode lhe oferecer. É ganhar muito dinheiro, é se tornar muito famoso, é se tornar uma pessoa muito rica, é muito importante na sociedade, é se tornar uma pessoa a cada dia mais e mais buscando satisfazer tão somente os desejos e os prazeres deste mundo. E aí quando às vezes chega alguém e diz, olha, você precisa de Deus na sua vida. Você precisa procurar se aproximar de Deus, de Jesus Cristo. A pessoa diz, eu não tenho tempo. Isso acontece muito às vezes comigo, às vezes a gente chama as pessoas, olha, vamos na igreja. Você precisa ter um encontro com Cristo. Você precisa entregar sua vida para Jesus. As pessoas olham, eu não tenho tempo. A minha vida está uma correria, está uma loucura. A minha agenda está muito lotada, eu não posso. Vamos na igreja domingo, domingo tem culto. Eu não posso porque domingo eu tenho um casamento para ir. Vamos na igreja quarta-feira, quarta-feira eu não posso porque o meu trabalho ele se estende até 10 horas da noite. Vamos na igreja sexta-feira, eu não posso porque sexta-feira eu marquei de um churrasco com os amigos. Vamos no sábado, sábado vai ter um congresso na igreja, eu não posso porque tem sábado tem o futebol marcado, depois do futebol tem uma cervejinha e por aí vai. A pessoa não tem tempo, literalmente ele não tem tempo para Deus.
E aí o que que acontece? Ele se torna amigo dos prazeres do mundo, mas em contrapartida ele é constituído, ele é considerado, ele se torna inimigo de Deus. Ele é mais amigo do mundo do que de Deus. E este caminho, ele é caminho de morte. Tem tantas pessoas que às vezes ele se envolve tanto com as coisas deste mundo, mas se envolve de uma tal maneira que ele não percebe que o tempo está passando, que os dias estão passando, né? E que às vezes as pessoas chegam a pensar que vão passar a eternidade aqui neste planeta chamado Terra. As pessoas chegam a pensar que vão passar toda a eternidade aqui. E aí vão construindo os seus palácios, os seus tesouros, as suas raízes. Vão fazendo tudo pensando tão somente na vida terrena. E não pensa em momento algum na vida celestial, na vida eterna, no céu. Não pensa. E de repente são surpreendidos pela morte. Quantas pessoas cheias de planos, de projetos, de sonhos, né? E de repente são surpreendidos pela morte, às vezes no auge da carreira, no auge da sua fama, né? Estava se tornando alguém importante, famoso, mas só que ele estava se programando para viver uma vida terrena, né? E é um perigo para todo ser humano, para qualquer um. A pessoa viver se programando tão somente para passar, como se fosse passar a eternidade aqui na Terra. Isso é um perigo. Então este caminho é o caminho de morte. Quando a pessoa se torna mais amigo dos prazeres do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. É um perigo, né? Para todos. E o segundo caminho que eu quero falar, que são caminhos da morte, que conforme Provérbio disse aqui, ó, Provérbio diz o seguinte, Provérbio 14:12 que nós lemos, é bem claro o texto quando ele diz aqui: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. O primeiro é esse que eu acabei de falar, e o segundo é quando a pessoa delibera no seu coração viver uma vida, uma prática pecaminosa diariamente na sua vida. Tem outro texto na Bíblia que diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, né? O pastor da minha igreja, ele costuma ensinar que ele diz o seguinte, que o pecado, ele não é tão ruim. Se fosse tão ruim, as pessoas não praticavam, né? Mas, porém, o final é o quê? É a morte. Então é atraente, né? Como diz aquele hino, parece que no princípio tem sabor de mel, mas no final é amargo. Sabe por quê? Porque o pecado, ele cega o ser humano. O pecado, ele distancia a pessoa de Deus, ele vai distanciando a pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que o crente não vive na prática do pecado, né? E você poderia me perguntar, mas o que é pecado? O que significa pecado? A palavra pecado significa errar o alvo. Errar o alvo, né? E quando a pessoa vive numa prática pecaminosa, ele está caminhando para a morte. Morte física, primeiramente morte espiritual e depois a morte física. Por que eu digo isso? É por isso que o crente, ele não vive na prática pecaminosa. É por isso que o crente não vive fumando, ele não vive bebendo, ele não vive se drogando, ele não vive se prostituindo, ele não vive adulterando, ele não vive matando, nem roubando, nem furtando. Por quê? Porque isso é pecado. Entre uma série de outros pecados que eu poderia nomear aqui, né? O ódio, o crente não odeia ninguém. Eu falo do crente verdadeiro, do crente que é um cidadão para ir para o céu, daquele que tem o nome escrito no livro da vida. Ele não odeia as pessoas, ele tem amor pelas coisas de Deus, ele tem amor pelo seu próximo, né? Ele ama, em primeiro lugar, ele ama a Deus acima de tudo. E em segundo lugar, ele ama o seu próximo como a ti mesmo, como a si mesmo, né? Ele sabe honrar os seus pais, honrar pai e mãe, né?
é uma pessoa que vive digno no meio da sociedade, honesto, e por aí vai. É uma pessoa, o crente verdadeiro é isso, ele vive mais ou menos baseado na palavra de Deus. Porque ele sabe que se for viver numa prática pecaminosa, o final, o salário do pecado é a morte. Mas aí o texto não termina aí, ele diz assim, ó, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. E tem outro texto que diz assim, ó, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, por mais enlameado que o ser humano esteja no pecado, por mais sujo que ele esteja, mas a graça de Deus, através do sangue de Jesus, nos torna purificados, nos torna limpo, nos torna novamente aptos a se achegar a Deus. Mas tem que passar por Jesus Cristo. Tem que ser lavado no sangue do Cordeiro de Deus. E assim, quando a gente tem um encontro com Cristo, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Mortos literalmente, e a pessoa morre literalmente e morre também espiritualmente. Nós estávamos espiritualmente mortos para Deus e vivo para o mundo. E aí, quando o cristão aceita Jesus, o que acontece? Ele morre para o mundo e agora ele vive para Deus. Né? Por isso que o crente não tem prazer nas coisas mundanas, no pecado, não. O crente ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então, eu quero deixar esse texto para você, essa mensagem. Esses dois caminhos que, se a pessoa trilhar, ele está caminhando para ter um encontro com a morte. É quando ele se torna inimigo de Deus e quando ele vive uma vida tão somente na prática pecaminosa, só vive de praticar o pecado. Amém? Pensa nesse texto e se achegue a Deus, se achegue a Jesus Cristo. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto. Amém? Diz a palavra de Deus. Jesus está vivo, está pronto para nos perdoar, para nos dar a vida eterna, para nos levar para o céu. Mas nós temos que abrir a porta do nosso coração e deixar que Ele venha fazer morada, habitar em nós e transformar a nossa vida. Vai nos lapidando, vai nos moldando, vai nos transformando para ser cidadão, para ser um candidato eleito para ir morar no céu. Amém? Deus te abençoe. Deus te guarde, ilumine a sua vida, a sua casa, a sua família e abra os teus olhos espiritual para que você possa entender o mistério da salvação em Cristo Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe.